Bem-vindo a mais um episódio aqui do Está Escrito Canadá. Hoje eu queria dar um abraço para toda a gente lá no Brasil, especialmente as pessoas de Goiânia e do Rio Grande do Sul. Já fui lá várias vezes, gostei muito das pessoas, muito amadas, e eu sei que eles estão a ver lá, então queria dar um grande abraço e que meu coração em breve quer voltar lá, então vamos ver. Hoje nós vamos continuar com os estudos que nós estamos a ter. Nós começamos com quem é Deus. Nós falamos sobre o mistério do fato que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ao mesmo tempo que Deus é um. Também aprendemos sobre Satanás, o fato que ele não foi sempre mau, mas era um anjo de Deus. Hoje nós vamos ver essas duas mensagens virem juntos. Nós vamos falar sobre a guerra que existe entre o bom e o mau. Nós vamos ver que nós estamos mesmo no meio, mas que Deus tem um plano de salvação para nós. É esse plano que nós vamos estudar aqui hoje. Então é um estudo que é muito importante. Então vai lá, busca a sua Bíblia e lê conosco as passagens que nós vamos focar aqui hoje. Vamos começar com Está Escrito Canadá. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Então vamos começar. Nós vamos falar sobre a salvação. Nós temos Deus de um lado, nós temos Satanás no outro e nós estamos aqui no meio. Hoje nós vamos estudar o plano que Deus criou desde o começo para nos salvar. Para fazer isto, nós precisamos do Espírito Santo. Então eu vou dar só uns segundos só para orar a Deus. Podemos orar com os olhos abertos, da mesma forma que nós fazemos o Pai Nosso. Mas nós precisamos de Deus para realmente entender o que a Bíblia vai falar para hoje conosco. Vamos orar. Deus, nós sabemos que Tu estás aqui conosco. Manda o Teu Espírito, que nós podemos abrir a nossa Bíblia, ler e entender o que Tu queres para nós. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Temos que ir perto do começo da Bíblia, o livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia vai mostrar uma coisa muito importante para nós entendermos o plano da salvação. Êxodo capítulo 33 e vamos ler os versículos 18 até 23. A Bíblia fala: Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver.
É um verso muito importante para perceber porque é que Deus escolheu esta forma da salvação. O problema é este. Deus quer nos salvar, só que Deus não pode ficar perto de nós. Satanás é como se fosse fogo, é poder. E pecado é como se fosse gasolina. E quando Deus fica muito perto do pecado, como a gasolina, aquilo explode. E se o pecado está dentro de nós, e se Deus ficasse perto de nós, o pecado ia explodir e nós também. Então agora nós temos um Deus que quer nos salvar, mas tem um problema. Não pode ficar perto de nós. Então o plano começa. Como é que um Deus que não pode ficar perto de nós vai nos salvar? O verso que nós vamos ler agora vai explicar isso, ok? O que Deus precisa de fazer é purificar o ser humano. Se Ele pode separar o pecado do ser humano, aí Ele já pode ficar perto de nós. E é exatamente isso que nós vamos ler. Vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 6 e vamos ler os versículos 5 e 7. A Bíblia fala isto. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Palavras tão bonitas. Esta história é Isaías a ter uma visão onde ele foi levado para o céu. Mas mais do que o céu, ele foi mesmo para o trono de Deus. Isaías chega lá, ele vê anjos e depois ele vê um trono e em cima do trono o Pai, Deus. E como nós já lemos, uma pessoa que vê Deus vai morrer. E é por causa disso que Isaías fica com medo e fala, ai de mim, eu vou morrer porque eu estou a ver a cara de Deus. Mas agora nós temos o plano da salvação. A Bíblia fala que um dos anjos, um serafim, vai lá para o altar, pega uma brasa viva e traz para Isaías. Ele toca a boca de Isaías e fala, com esta brasa, o teu pecado está perdoado. É isso que nós precisamos. É o primeiro passo que Deus precisa para nos salvar. É separar o pecado de nós. Então aqui nós temos uma imagem, uma brasa. A Bíblia fala que a brasa veio do altar. Para aqueles que sabem o Antigo Testamento, vocês vão saber do templo de Deus. A casa onde Deus vivia, onde Ele morava com o povo de Israel. Era uma tenda quando foi feito de Moisés. Fora da tenda tinha um altar. Esse altar era onde eles sacrificavam os animais para tirar o pecado deles. A brasa então veio desse altar. É isso que Isaías estava a ver. O que Deus estava a tentar mostrar para Isaías é que ele tinha que receber um sacrifício, uma coisa queimada, que ia tocar a vida dele e que ia ter o poder de tirar o pecado de Isaías. Bem interessante. Mas o que era essa brasa? Esse símbolo era o quê? O próximo versículo vai nos mostrar. Vamos voltar para Êxodo. Êxodo capítulo 12 e vamos ler os versículos 5 até
8. Vamos lá, Êxodo, capítulo 12, e vamos ler versículos 5 a 8. A Bíblia fala: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passam então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Aqui é uma história bem famosa da Bíblia. Uma história que vem do Antigo Testamento, quando Moisés voltou para o Egito para salvar o seu povo. Eu penso que vocês sabem das pragas que veio de Deus sobre o Egito. A última praga é uma promessa que Deus diz que Ele ia matar todos os meninos, aqueles que nasceram primeiro de toda a mãe, seja de ser humano ou até de animal. É uma coisa bem chocante. Tanta morte que ia acontecer em uma noite. Mas para o povo de Israel, Deus deu uma saída. Deu uma maneira que ninguém precisava de morrer. Um sacrifício. Um cordeiro sem defeito, de 1 ano, que eles iam matar. E depois iam fazer 2 coisas com o animal. A primeira coisa era tirar um pouco do sangue e pôr ao redor da porta de cada casa. E assim, quando o anjo da morte passava pela casa, ele ia ver o sangue e não ia matar ninguém dentro daquela casa. Então essa foi a primeira coisa. Eles punham o sangue na casa. A segunda parte é que eles tinham que comer o animal. Comer com ervas amargas. Deixa-me explicar um pouco o que é que isso significa. Quando eles põem o sangue na casa, na porta da casa, isso quer dizer que a coisa que é fora da pessoa tem que ser cobrido pelo sangue do sacrifício. A Bíblia, no Novo Testamento, Paulo fala que este corpo é a nossa casa de carne. E é isso o símbolo que nós estamos a ver. Nós temos que ser lavados pelo sangue deste sacrifício. Então, da mesma forma, os judeus tinham que fazer isso. Tinham que pôr o sangue na casa para purificar a parte fora deles. Mas tinha que ter mais do que isso. Não era só pôr o sangue de fora, mas depois de pôr o sangue, eles tinham que comer o animal. Isso é o símbolo que o sacrifício não era só para as coisas fora de nós, mas também para as coisas dentro de nós. Nós temos que ter o sacrifício dentro, nós temos que aceitar esse sacrifício dentro do nosso coração. E a purificação não é só de fora, mas também por dentro. Então, em Isaías nós aprendemos que era uma brasa, uma coisa que era do sacrifício. Aqui nós aprendemos um pouco mais, que não era uma coisa morta, era uma coisa viva que tinha que morrer. Em Êxodo, era um cordeiro. Mas eu penso que vocês já sabem que para realmente limpar os nossos pecados, nós tínhamos que ter uma coisa mais do que um cordeiro, mais do que um animal. O próximo versículo vai explicar tudo. Vamos para o Novo Testamento. João, capítulo 1, versículos 29 e 30. João, o primeiro capítulo. E vamos ler os versículos 29 e 30. A Bíblia fala isto.
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aqui nós temos Jesus. Nós temos esta história, é o batismo de Jesus. Vamos ficar aqui só um pouquinho falando sobre estes textos, porque tem tanta informação. Nós podemos fazer um episódio só com estes 2 versículos, mas vamos só ler um pouquinho daquilo que nós podemos ver aqui. A primeira coisa é que João fala, olha, mostrando a Jesus, este é o Cordeiro de Deus. Agora, como um cristão, pode ser que nós podemos ficar um pouco confusos. O que é isso? Jesus não é um cordeiro, é um ser humano. Mas para os judeus, todos que estavam a ouvir, eles iam saber exatamente o que João estava a dizer. Eles sabiam o que era o Cordeiro de Deus. Por todos os anos, eles matavam aquele cordeiro. O exemplo que foi dado desde a história de Moisés. O cordeiro que ia limpar os pecados deles. Só que eles até ficaram um pouco assustados. Nunca iam pensar que o Cordeiro de Deus ia ser, no fim, um ser humano. Mais do que isso, eles nunca podiam ter visto que não era só um ser humano, mas o Filho de Deus. Mas aqui nós temos João, que percebia a história toda, que percebia o plano da salvação de Deus. Que Deus ia dar o seu próprio Filho para ser um sacrifício, para ser aquele cordeiro que tinha que morrer. E da mesma forma que o sangue tinha que ir na porta das casas, o sangue de Jesus também tem que ir na nossa casa, tem que cobrir os nossos corpos. E da mesma forma que eles tinham que comer a carne e pôr essa carne dentro deles, nós também temos que pôr a vida de Jesus dentro do nosso coração. João sabia o plano da salvação. E agora hoje nós também percebemos. Nós começamos com uma brasa que veio do altar. E nós descobrimos que essa brasa realmente era um sacrifício, que era um símbolo de um cordeiro. E finalmente com Jesus nós temos a história completa, que não era uma brasa, que realmente não era um cordeiro, mas que tinha que ser o Filho de Deus. Tinha que ser Jesus a morrer por nós, para tirar o pecado nosso. Mas é interessante o que João fala no fim deste versículo. Ele fala assim, é este que eu estava a te dizer, que ele existia antes de mim. Que é um pouco estranho, porque João era mais velho do que Jesus. João nasceu primeiro. Mas João sabia o mistério de Jesus. Ele percebia que Jesus não era só um ser humano que nasceu aqui na terra, mas que Jesus existia antes de nascer. João sabia que realmente Jesus era especial. Era filho de Deus. Vamos ler mais um versículo. Vamos para Mateus, versículo 27. E nós vamos ler os versículos 45 até 51. Vamos lá, é só um pouco atrás, Mateus, capítulo 27. E nós vamos ler os versículos 45 a 51. Vamos ler juntos. A Bíblia fala: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: este está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui nós temos a morte de Jesus, o sacrifício que ele fez por nós. Não foi uma morte fácil, foi uma morte com muito sofrimento. Mas Jesus nos amou tanto que ele passou por isso por nós. O plano de salvação é esse. É Jesus. Deus o Pai, sendo a cara de Deus, a pura, santa forma de Deus, mandou Jesus, que deixou a divindade e pôs um corpo de carne para que ele pudesse ficar ao nosso lado. Ele nasceu como um bebê. Nasceu como eu ou você. Viveu neste mundo. Sofreu. Ficou com fome, ficou com sede. E até morreu. Morreu por nós. Esse é o Cordeiro de Deus. Mas hoje nós temos que fazer o ensino que Deus deu lá no Antigo Testamento. Não é só Jesus morrer na cruz, mas nós temos que aceitar o sangue dele. E nós temos que ser limpos da mesma forma que eles punham o sangue na porta. Nós temos que pôr o sangue de Jesus em nós para limpar o nosso pecado. E da mesma forma que eles tinham que comer o cordeiro, nós temos que pôr Jesus dentro do nosso coração. Esse é o plano que Deus tem para nós. Hoje vocês podem fazer essa escolha. Podem aceitar Jesus na vida, da vossa vida. Vamos orar. Deus, nós aprendemos hoje da salvação. Nós aprendemos que Tu és o Cordeiro, que Tu foste o sacrifício que teve o poder de tirar os nossos pecados. Mas hoje nós queremos aceitar esse sacrifício. Nós queremos aceitar esse sangue que tem o poder de tirar o pecado, mas nós também queremos aceitar o Espírito de Jesus dentro do nosso coração. Fica com todos que estão a ouvir. Fica com todos que estão a lutar para fazer essa escolha hoje. Nós sabemos que Tu podes transformar a nossa vida. Nós oramos isto em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós falamos, e é só o começo, na próxima semana nós vamos continuar, mas nós aprendemos um pouco sobre a salvação. Se tu ainda tens as dúvidas, se tu ainda estás um pouco confuso com a explicação, com o plano de Deus para te salvar, nós temos uma oferta para você hoje. Nós temos um livro aqui, A Esperança para um Mundo em Crise. Aqui explica bem certo um pouco do plano de Jesus. Se você quer isto aqui, é só nos contactar hoje. Nós vamos dar a informação agora lá na tela e vocês vão ver como podem conectar connosco, seja telefone, seja pela internet. Mas se você quer saber mais sobre a salvação,
Faça isso agora. É completamente grátis. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Se vocês querem continuar a ouvir e estudar sobre a Bíblia, podem me visitar na minha igreja. O endereço é 10747 Heart Lake Road, Brampton, Ontário. Eu estou lá todos os sábados e nós começamos o serviço às 11 horas da manhã. Realmente Deus fez tudo para nos salvar. Não deixou nada atrás. Deus, até o seu próprio Filho, saiu do céu, um lugar perfeito, um lugar que não tinha dor nenhum, e veio aqui à terra só para sofrer, só para ter uma vida como a nossa, só para morrer numa cruz. Esse é o plano da salvação. Esse foi o plano que Deus já tinha em mente. O segundo que Adão e Eva comeram da fruta, já sabiam que eles iam fazer esse sacrifício. Meus amigos, Deus te ama. E não há nada que mostre isso mais do que o sacrifício de Jesus. Eu não sei o passado de vocês. Eu não sei a relação que vocês têm com Deus, com Jesus. Pode ser que vieram de famílias onde não falavam de Jesus, ou até de famílias que falavam mal dele. Mas eu vou te dizer, Deus, Jesus te ama. Escolhe Jesus hoje. Faz parte dessa salvação. E tu vais ter uma vida melhor e uma vida eterna. Vamos terminar aqui. Mas lembrem que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.